Ella fue contratada como niñera, pero descubrió que el padre del niño era su antiguo amor. El viento caliente del desierto golpeaba la ventanilla del coche mientras Amira Soler observaba com o coração apertado o horizonte dourado que se extendía sin fin. Hacía 7 años que había jurado nunca volver a aquel país, y sin embargo, ahí estaba, volviendo a Al-Safir, la ciudad que había sido su hogar y también su ruina. Amira tenía 27 años ahora, más madura, más forte. Al menos era lo que se repetia mentalmente para não tremer quando o motorista atravessou os imponentes portões do Palácio Al-Rashid. Senhorita Amira, hemos chegado, informou o chofer. Respirou fundo, 1, 2 vezes. Ela aceitara aquele trabalho como ninheira porque era sua única oportunidade de recomeçar, mas jamais imaginou que acabaria ali, na residência da família real mais influente do reino. Quando desceu do carro, o ouro dos muros refletiu no rosto dela. E por um instante, Amira sentiu que estava entrando em outro mundo. Ou talvez estivesse voltando para o passado. A governanta a recebeu com formalidade e a conduziu por longos corredores de mármore até um quarto iluminado pela luz suave da tarde. Lá, sentado no chão com um livro enorme no colo, estava um menino de no máximo 4 anos, olhos castanhos profundos, semelhantes a poços de mel. Amira, te presento a Nassim. El será a tua responsabilidade a partir de hoje. O garoto ergueu o rosto e, por um segundo, Amira sentiu que algo dentro dela derretia. Olá, pequeno, disse com um sorriso doce. Nassim não respondeu. Apenas a observou com uma cautela que parecia grande demais para alguém tão pequeno. É tímido, explicou a governanta, e ha tenido tempos difíceis. Amira sentou no tapete, sem invadir o espaço dele. Está bem, Nassim. Podemos ir devagar. O menino piscou devagar, e apenas isso já foi uma vitória para ela. Horas depois, enquanto a governanta a guiava pelo palácio, Amira notou que todos evitavam mencionar o nome. O nome do pai, da criança. La família real prefiere que no lo molestemos, disse a governanta. El jeque pasa la mayor parte del tiempo ocupado. No espere verlo com frequência. Amira apenas assentiu, mas seu coração estranhamente acelerou. Não era medo, era pressentimento, como se um fantasma estivesse prestes a atravessar uma porta. No fim da tarde, Amira caminhava pelo jardim com Nassim, que segurava seu dedo com delicadeza, como se ela pudesse se desfazer a qualquer momento. Então, ela ouviu passos firmes atrás de si. Passos que sua alma reconheceu antes mesmo de virar. Nassim! Chamou uma voz masculina, profunda, calorosa e autoritária. Vem comigo, Ijo. Amira congelou. Não poderia ser. Ela virou lentamente, e o mundo parou. Diante dela estava El, o homem que ela amara, o homem que ela perdera, o homem pelo qual chorou noites inteiras, o príncipe, o herdeiro, seu amor proibido. Khalid, sussurrou sem ar, mas ele não teve a mesma suavidade. O olhar queimou. Amira, disse, com a voz afiada, como lâmina. Que haces aqui? O tempo pareceu voltar 7 anos. E doeu. Doeu como se cada memória tivesse dentes. Nassim correu até ele e Khalid o ergueu nos braços com naturalidade. A imagem do homem que ela amara, agora pai, atingiu Amira como um golpe no peito. Eu fui contratada como ninheira, ela respondeu, tentando manter a dignidade. Khalid riu, mas não houve humor. No permitiré que seas tu. Amira sentiu o chão desabar. Se eu hubiera sabido que eras tu, jamais habría permitido tu contratação. Cada palavra foi uma facada, mas Amira não desviou. Não vine aqui por ti, disse firme. Vine por mi trabalho. Os olhos dele brilharam com algo indecifrável. Raiva? Dor? Saudade?
Mañana hablaremos, declarou ele, e virou-se levando Nassim. Amira ficou sozinha no jardim silencioso, com o coração batendo tão rápido que parecia querer fugir. E pela primeira vez desde que aceitara aquele emprego, ela teve medo. Medo de que o passado não tivesse terminado. Medo de que o amor também não. Amira não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Khalid segurando o próprio filho voltava como uma chama impossível de apagar. Ele estava diferente, mais maduro, mais forte, mais quebrado, e isso a feria mais do que deveria. Mas o que mais a atormentava era outra coisa. Nassim, o menino tinha os olhos dele, os mesmos olhos que Amira um dia beijou, riu, chorou e amou. Por um instante, ela se perguntou como teria sido a vida se nada tivesse os separado. Mas o destino nunca havia sido gentil com os dois. Khalid passou a noite inteira andando de um lado para o outro em seu quarto. Por 7 anos, ele treinou o próprio coração para não sentir, para não lembrar. Mas bastou 1 segundo. Bastou vê-la no jardim. Amira. A única mulher que o fez perder o controle de tudo. Agora ela estava no seu palácio, com seu filho. Imprudente, ele murmurou. Inacceptable. O capitão da guarda bateu à porta. Meu príncipe, deseja que atiremos do palácio? Khalid fechou os olhos. A resposta deveria ser simples, mas não era. No mi, no por a hora. Respondeu finalmente, porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de anos tentando odiá-la, ele não conseguia. E isso o enfurecia. Na manhã seguinte, Amira entrou na sala de refeições com Nassim. Khalid já estava sentado, vestido com túnica branca, os ombros largos e uma postura que parecia feita para intimidar. O silêncio era tão espesso que ela podia sentir na pele. Senta-te, ordenou ele, sem olhar para ela. Amira respirou fundo, mantendo a cabeça erguida enquanto guiava Nassim até sua cadeira. O menino se sentou, mas segurou a mão dela, como se tivesse medo de perdê-la. Khalid notou, e algo escureceu em seu olhar. Veu que já te ganaste sua confiança, disse, com um tom que não era elogio nem crítica. Amira respondeu calmamente. Los niños sienten cuando alguien los respeta. Nassim solo necesita cariño. Khalid travou o maxilar. Mi hijo tiene todo lo que necesita. Amira o olhou de frente. Menos a uma madre. O ar congelou. Khalid a fitou como se pudesse destruí-la com o olhar. Mas dentro daquela fúria havia dor. Uma dor profunda, uma dor antiga, uma dor que Amira não conhecia. Algo havia acontecido com a mãe de Nassim. Depois do café, Khalid ordenou. Amira, acompanha-me. Eles caminharam até um terraço amplo que dava vista para o deserto infinito. O vento quente levantava o véu no rosto dela e o coração de Khalid bateu forte, apesar de toda a resistência. No puedes quedar-te, ele disse sem rodeios. Amira cruzou os braços. E por que não? Porque tu... Ele parou, buscando controle. Eres parte de um passado que quero olvidar. Doía, mas Amira manteve firmeza na voz. Eu não vine aqui para ti, Khalid. Vine por Nassim. E que sabes tu sobre mi hijo? Amira o encarou diretamente, como algo que misturaba ternura e coragem. Sé que está solo, sé que tiene pesadillas. Sé que tiene miedo de decepcionarte y sé que necesita una presencia femenina que lo acompañe. ¿Y tú crees que puede ser esa persona? Ele disse quase em tom de desafio. Creio que já sou, ela respondeu. Khalid sentiu algo quebrar dentro de si, porque era verdade, e ele odiava isso. Khalid, Amira começou. Que ocorreu com a madre de Nassim? O príncipe desviou o olhar para o deserto. Longo silêncio. Murió, respondeu finalmente. Há 3 anos. A notícia atingiu Amira como um golpe.
luciento. Ela sussurrou. Khalid passou a mão pelo rosto como se arranhasse a própria memória. Não foi um matrimônio feliz, confessou. Foi uma união arreglada, fria, e quando ela faleceu, mi hijo quedou roto. Amira sentiu lágrimas nos olhos. Agora entendia a dor de Nassim, o olhar triste, o apego imediato. Não vine a reemplazar a nadie, ela murmurou. Solo quero ajudá-lo. Khalid finalmente a olhou, e pela primeira vez o gelo em seus olhos pareceu derreter. Por um segundo, um pequeno segundo. O vento soprou mais forte e o véu de Amira escapou do cabelo. Ela tentou segurá-lo, mas ele voou, flutuando até cair nos pés de Khalid. Ele se abaixou, pegou o tecido, e quando entregou a ela, suas mãos se tocaram. Foi rápido, mas poderoso. Como se 7 anos de distância se dissolvessem em um único contato. Amira prendeu a respiração. Khalid também. Nada mais existia. Apenas aquele toque involuntário. Apenas memórias que ambos tentavam enterrar. Amira, ele murmurou, a voz rouca. Ela deu um passo para trás, assustada pelo próprio coração. No mesclemos pasado com presente, disse ela, quase sem voz. Mas o olhar dele respondeu o que as palavras não podiam. O passado nunca acabou. O toque ainda pulsava nos dedos de Amira quando, naquela mesma tarde, Khalid apareceu na porta da sala de estudos, onde Nassim desenhava. Necessito hablar contigo, ele disse com a voz mais baixa do que o habitual. Amira levantou-se devagar, cautelosa. Pode saber sobre quê? Khalid respirou fundo. Parecia nervoso. Algo muito raro. Hoje haverá um conselho real. Quero que estés presente. Amira piscou, surpresa. Eu? Em um conselho? Não sou parte de la engorte. Eres parte de minha casa, respondeu ele com firmeza. E lo que tengas que dizer sobre Nassim é importante. Havia sinceridade ali. E também algo mais. Algo que ele não estava pronto para admitir. Amira assentiu. Estarei ali. Enquanto ela caminhava para se preparar, Khalid a observou. Cada movimento dela parecia arrancar uma lembrança. Cada olhar, uma mágoa antiga. Cada silêncio, um milagre. E ele começava a temer que, se não se controlasse, perderia de novo o coração. O salão do conselho era amplo, decorado em ouro e mármore escuro. Os anciões da tribo e os comandantes do exército se levantaram quando Khalid entrou. Mas quando Amira apareceu atrás dele, os murmúrios começaram. Ela, la estrangeira. Desde quando o príncipe permite mulheres aqui? Um dos conselheiros, velho e arrogante, aproximou-se. Mi príncipe, por que esta mulher está presente? Khalid ergueu a cabeça, altivo. Porque lo ordeno yo. Silêncio absoluto. Ele continuou. Ella cuida del futuro de nuestro reino. Tiene más derecho a estar aqui que muitos de ustedes. Amira sentiu o coração acelerar. Khalid nunca a havia defendido assim. Nunca. E no fundo daquela postura firme, havia algo que ela conhecia bem. Orgulho, proteção, sentimento reprimido. O conselho começou. Um general entrou apressado, com poeira nas roupas. Mi príncipe, uma caravana foi atacada em la frontera sur. Ai desaparecidos. Khalid se levantou como se uma chama tivesse acendido dentro dele. Quienes? Famílias inteiras. Entre elas, la família que trajo a la niñera. Amira sentiu as pernas falharem. Mi gente, ela murmurou, están muertos. No lo sabemos, dice o general. Pero fueron vistos siendo llevados hacia las montañas. Khalid virou-se para ela. E naquele instante, Amira viu. Não era o príncipe quem falava. Era o homem que um dia a havia amado. Vou a buscar-los. Khalid, não. Amira agarrou o braço dele. Es peligroso. Pode ser uma trampa. No dejaré que lastimem a nadie mais de tu pasado, disse ele, firme. Uma frase que tinha muito mais significado do que ele admitiria.
Antes de partir, Khalid levou Amira até um terraço isolado. O vento quente batia contra suas roupas, levantando a areia do deserto. Amira, ele começou hesitante. Há algo que necessito saber. Ela suspirou. Sabia que esse momento chegaria. Nassim, Estuijo, de verdade? O mundo parou. O coração de Amira se apertou. Sim, ela disse com a voz tremendo. Esmiijo, pero no estruijo. Khalid fechou os olhos, como se o ar tivesse sido arrancado dele. Amira continuou. Su padre murió en una tormenta antes de que Nassim naciera. Yo nunca quise que cargaras con un niño que no era tuyo. Khalid respiró fundo. Hubiera querido saberlo, ele murmurou magoado. Creí que me habías reemplazado. Tan fácilmente. Amira se aproximou. Nunca te reemplacei, Khalid. Nunca. O príncipe a fitou por longos segundos. Dessa vez, não havia raiva. Não havia orgulho. Apenas dor. Me iré al amanhecer, ele disse. Pero volveré. Te-lo prometo. Khalid e seus homens se preparavam para partir ao nascer do sol. O palácio estava silencioso, como se respirasse medo. Amira caminhou pelos corredores vazios, incapaz de descansar. Nassim dormia inocente, mas ela sabia. O deserto não perdoava. E se Khalid caísse, ela nunca se perdoaria. Na sacada do palácio, ela encontrou Khalid sozinho, olhando para o horizonte. Deverias descansar, ele disse sem virar-se. No puedo, silêncio. Ela se aproximou devagar. Khalid, tenho medo. Ele finalmente olhou para ela, e pela primeira vez, ela viu o homem por trás da armadura. Eu também tenho medo, Amira, ele confessou. Porque se no vuelvo, deixarei algo sem resolver. Que coisa? Ela perguntou com a voz fraca. Khalid se aproximou, devagar, como se cada passo fosse proibido. Esto. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, leve, suave, como se estivesse tocando uma memória perdida. Os olhos de Amira se encheram de lágrimas. Khalid. Ele inclinou a testa contra a dela. Respiraram juntos. Sentiram juntos. Desejaram juntos. Mas ele afastou-se antes que o beijo acontecesse. No puedo hacerlo. No antes de volver. No asi. E saiu, deixando Amira tremendo entre amor, medo e desejo. O sol começava a nascer quando Khalid montou seu cavalo. Os soldados esperavam suas ordens. Amira e Nassim estavam na entrada do palácio. O menino correu até ele. Volverás, príncipe Khalid? Nassim perguntou. Khalid se abaixou, tocando o rosto do garoto. Siempre vuelvo por quienes me importam. Ele lançou um último olhar para Amira. Um olhar que dizia tudo. Se sobreviver, nada entre eles seria igual. Se morrer, ela carregaria esse adeus para sempre. Cuida de El, Amira, ele disse. Sempre, ela respondeu. Khalid virou seu cavalo, ergueu a mão e partiu, sumindo no deserto com seu exército. Horas se passaram. Depois, um dia, 2, 3, nenhuma notícia, nenhum mensageiro, nenhuma fumaça. O deserto havia engolido Khalid. Amira tentava manter a calma por Nassim, mas o desespero a corroía por dentro. Em uma noite especialmente silenciosa, ela se sentou no quarto escuro e murmurou: Por favor, vuelve. Não me deixes com este vazio outra vez. Mas o vento foi sua única resposta. Na madrugada do quarto dia, um cavalo apareceu na entrada do palácio. Amira correu até lá. Era um soldado, ferido, exausto, quase desmaiando. "Donde está Khalid?" Ela gritou. O soldado caiu de joelhos. "Lo capturaram." O chão desapareceu sob os pés de Amira. "Quem?" "Os mesmos homens que se levaram à luz de tu caravana. Estão usando a Khalid como moneda de câmbio." Amira sentiu o coração quebrar. Khalid arriscou a vida para salvar pessoas que nem eram sua família. E agora ele era o prisioneiro. "Querem negociar contigo, Amira?" "Contigo?"
disse o soldado. Ela estremeceu. Comigo? Por quê? O soldado levantou a cabeça. Porque elos sabem quem eras, antes. Amira empalideceu. Seu passado estava voltando, e com ele um segredo que nem Khalid conhecia. Horas mais tarde, um mensageiro inimigo trouxe uma mugarta. Amira abriu com as mãos tremendo. Traia ao ninho e hablaremos sobre el príncipe. Seu sangue gelou. Querem a Nassim? Ela sussurrou horrorizada. O general do palácio a olhou. Senhorita, não podemos entregar al herdeiro. Amira sentiu lágrimas caírem. Entonces, Khalid morirá. As palavras eram uma sentença. Ela segurou o véu contra o peito. Nassim dormia no quarto ao lado, inocente. E Khalid estava preso, torturado talvez, por causa dela. Amira caiu de joelhos, chorando, silenciosamente. «Que hago?» Ela murmurou. «Como elijo entre a vida de um homem e la de um niño?» Mas uma coisa era certa. Ela teria que tomar uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo, para sempre. Naquela noite, Amira entrou no quarto de Nassim. O menino dormia tranquilamente. Ela passou a mão pelo cabelo dele. O coração apertou. «Mi amor, perdona-me por lo que estou a ponto de fazer», ela sussurrou, com a voz quebrando. Ela pegou seu véu, seu manto e uma adaga pequena. Depois, olhou pela janela. O deserto a aguardava. O destino também. Amira saiu do palácio, desaparecendo na escuridão. Depois de deixar uma carta sobre a cama de Nassim. A carta dizia apenas: «Vou atraí-lo de volta, não importa o preço». E assim, Amira voltou ao deserto que a havia destruído no passado, para enfrentar os homens que um dia a fizeram fugir, para salvar o homem que ela nunca deixou de amar. Se quiser, posso agora criar la noche havia caído como uma cortina espesa sobre o palácio, uma sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos marmoleados y se escondía entre los pliegues de las cortinas de seda. Amina caminaba sin rumbo, con los pies descalzos, sintiendo el frío del piso ancestral, como si buscara, en cada rincón, los restos de una verdad que temía admitir. Desde que había llegado, su corazón vivía dividido entre el deber y un deseo que nunca había querido reconocer. Y ahora, con las palabras del sheik aún ardiendo dentro de ella, todo se había vuelto insoportablemente real. Amarlo era su destino o su condena. Las lámparas de aceite temblaban cuando ella pasaba, como si el palacio entero respirara su angustia, y aunque intentaba evitarlo, cada reflejo en los espejos antiguos mostraba su propio rostro atormentado, recordándole que ya no era la misma mujer que había cruzado las puertas de ese reino de oro y sombras. Amina levantó la mano y tocó uno de esos espejos, como si buscara atraparse a sí misma al otro lado. «¿En qué te has convertido?», susurró. «Su reflejo no», respondió, «pero la noche sí, porque el viento en su lamento trajo consigo un sonido conocido, pasos firmes, determinados, que ella habría reconocido incluso en la oscuridad del olvido». El sheik estaba acercándose, su corazón tropezó dentro de su pecho. Ella no estaba lista, nunca estaba lista para él. Amina giró lentamente y allí estaba él, el sheik Khalil ibn Rashid, su figura recortada por la luz cálida del pasillo, envuelto en tonos profundos de negro y oro, como si la noche misma lo llevara abrazado. Sus ojos, oscuros como la tormenta antes de romperse, la observaron en silencio. Pero no era el silencio del desprecio, era el silencio del hombre que lucha contra sí mismo y pierde. «Amina», murmullo que le rozó la piel como una caricia. Ella tragó en seco. «No deberías estar aquí», intentó decir, pero su voz se quebró como un hilo demasiado tenso. «Y sin embargo, aquí estoy», dijo él, avanzando un paso más. La distancia entre ambos se redujo peligrosamente. El aroma de él, sándalo,
Viento del desierto, poder contenido, la envolvió. Amina retrocedió instintivamente hasta que sus espaldas chocaron con la pared. Khalil no la tocó. No necesitaba hacerlo para prender fuego a todo dentro de ella. «No puedo seguir buscándote en cada sombra», confesó él, la voz baja cargada de un cansancio emocional que ella nunca había escuchado antes. «Dime la verdad. ¿Aún quieres irte?» Amina bajó la cabeza. Quiso responder con firmeza. Quiso decir que sí, que ansiaba la libertad, que nada la mantenía allí más que un contrato impuesto por un destino cruel. Pero mentirle se sentía como arrancarse el alma. Él levantó suavemente su barbilla con 2 dedos, obligándola a mirarlo. «Amina», repitió, «lo que te ata aquí no debería ser el deber, sino lo que sientes». Un suspiro tembloroso escapó de ella. «No puedo amar a alguien que me tiene prisionera», dijo, pero su voz era apenas un hilo, sin fuerza, sin convicción. Khalil cerró los ojos, como si la frase fuese un golpe directo en el pecho. Pero cuando habló, su voz era un susurro cargado de una verdad dolorosa. «Nunca te quise como prisionera, te quiero como esposa». Amina sintió que algo se quebraba dentro de ella. No un hueso, no un músculo. Era algo más profundo, la muralla que había construido para protegerse. Su respiración se volvió errática, su corazón martillaba contra sus costillas con insistencia. «No digas eso», pidió ella temblando. «Es la verdad», respondió él acercándose un poco más. «Y tú también la sientes». Ella apretó los labios, pero no negó, no podía, porque el amor que la consumía por él era tan real como el desierto que los rodeaba. El silencio entre ellos se volvió pesado, tan denso que parecía tener forma. Amina levantó la mano y la apoyó muy suavemente en el pecho del sheik, justo sobre su corazón. Él inhaló profundamente al sentirla. Sin apartar la mirada, él cubrió su mano con la suya. «Lleva semanas así», confesó, presionando la palma de ella contra su propio pecho, dejándola sentir lo acelerado que latía. «Me estás destruyendo, Amina». Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó. «No puedo quedarme», susurró. «Pero tampoco puedes irte», respondió él. Ella abrió los ojos, sorprendida. El sheik soltó su mano, pero solo para enmarcar su rostro con ambas, con una delicadeza que contradijo toda la dureza con que gobernaba su reino. «Si te quedas», dijo él, rozando su frente con la de ella, «no será por obligación, será porque me amas». Amina sintió que el mundo se volvía inestable. Todo lo que había luchado por contener estaba escapando. Pero antes de que pudiera responder, una sombra de preocupación cruzó el rostro del sheik. Él la apartó ligeramente, como si hubiese recordado algo urgente. Y entonces lo escucharon. Un grito ahogado en el exterior, voces apuradas, pasos corriendo, el sonido metálico de espadas chocando. El corazón de Amina se congeló, el de él también. «No», murmuró Khalil, dándose vuelta. Un soldado corrió por el pasillo y se inclinó profundamente ante él. «Sheik», jadeando. «Mi señor, las tropas enemigas han cruzado la frontera. El ataque ha comenzado». La sangre de Amina se heló. Khalil respiró hondo, una vez, 2. Luego, lentamente, se volvió hacia ella. La suavidad había desaparecido. En su lugar estaba el líder, el guerrero, el sheik, pero sus ojos seguían siendo el hombre que la amaba. «Tengo que ir», dijo él. Ella asintió, aunque su garganta ardía con la necesidad de pedirle, «No vayas». Khalil se acercó una última vez y tomó su rostro con ambas manos. Su frente volvió a encontrar la de ella. Sus respiraciones se mezclaron. «Sobrevive», susurró él, «para que yo pueda volver a ti». Amina habría querido confesarle todo.
Habría querido decir te amo, aunque fuese por última vez, pero su voz no salió. Khalil se alejó lentamente, y Amina sintió que algo dentro de ella se desgarraba, como si su alma entera lo siguiera mientras él desaparecía por el pasillo. Las horas siguientes fueron un borrón de ruido, caos y miedo. El palacio, siempre tan silencioso, ahora vibraba con el eco de soldados corriendo, órdenes gritadas, armas siendo preparadas, el fuerte olor del aceite ardiente utilizado para defender las murallas. Amina no podía dormir, ni respirar. Cada sonido la hacía saltar, cada sombra le parecía un presagio de tragedia. Las ventanas del palacio temblaban con la vibración lejana de explosiones en el desierto, y cada una de ellas golpeaba su corazón como un martillazo. Ella se dejó caer de rodillas en medio de su habitación, y por primera vez desde que había llegado al palacio, lloró. Lloró hasta que sus manos temblaron, hasta que su garganta ardió, hasta que su cuerpo colapsó sobre las alfombras de seda. «Vuelve», susurró, como si su voz pudiera alcanzarlo a kilómetros de distancia. «Te lo suplico, vuelve». Pero el desierto no respondía, y el miedo crecía. Al amanecer, la luz del sol comenzó a teñir el palacio con tonos de oro triste. Los sirvientes pasaban con rostros tensos. Algunos evitaban mirarla, otros la miraban con pena. Ella lo entendió. La batalla había sido devastadora, pero no sabía el resultado. Su corazón latía con violencia, como si quisiera escapar de su pecho. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Amina salió de su habitación y corrió por los pasillos, buscando al general, buscando a alguien que supiera algo. «Dime dónde está», exigió, agarrando el brazo de un soldado. El hombre bajó la mirada. «Mi señora», trató de empezar, pero su voz falló. Amina sintió que el mundo se le caía encima. «No», susurró. «No, Khalil no está muerto», interrumpió una voz detrás de ella. Amina se giró tan rápido que casi cayó al suelo. Era el general Saif. Su expresión era seria, manchada de arena y sangre seca, pero sus ojos no reflejaban luto. «El sheikh vive», dijo. Amina se llevó las manos al rostro y dejó escapar un sollozo ahogado. Pero Saif continuó. «Fue herido, gravemente. Lo están trayendo de vuelta». El corazón de Amina se hundió y se elevó al mismo tiempo. «Prepárense», ordenó Saif a los soldados que lo acompañaban. «Llévenla a la sala principal. Él querrá verla cuando despierte». «Sí, despierta». Amina sintió su cuerpo temblar y por primera vez desde que lo vio partir, rezaba. Rezaba para que él volviera, para que abriera los ojos, para que la escuchara decir lo que nunca había dicho, que lo amaba, que siempre lo había amado, mucho antes de darse cuenta. El sonido de los cascos de los caballos resonó en el patio del palacio cerca del mediodía. Amina corrió, sin esperar a que se lo permitieran. Su vestido flotaba detrás de ella como una sombra desesperada. Cuando llegó al gran pórtico de mármol, lo vio. Khalil, su cuerpo inerte sobre el lomo del caballo, sostenido por dos soldados, su ropa desgarrada, manchada de sangre y arena, su piel pálida. Amina sintió un dolor desgarrador en el pecho, como si alguien hubiese metido una mano allí dentro y apretado sin piedad. «¡Khalil!», gritó ella corriendo hacia él. Los soldados bajaron el cuerpo del sheikh con cuidado, pero Amina llegó antes de que ellos lo apoyaran en la camilla improvisada. Ella lo sostuvo, abrazándolo, presionando su rostro contra el pecho de él. Su corazón estaba latiendo, débil, pero latiendo. Amina rompió en llanto. «No te atrevas a morir», sollozó. «No ahora, no después de todo». Los soldados querían separarlos para llevarlo a la enfermería, pero Saif levantó la mano, deteniéndolos. «Déjenla», ordenó. Amina tomó la mano de Khalil con fuerza
entrelazando sus dedos con los de él, como si ese simple gesto fuera suficiente para traerlo de vuelta de las sombras. «Escúchame», susurró ella rozando su frente con la de él. «No te vayas, por favor. No me dejes sola en este lugar. No me obligues a vivir sin ti. Te lo ruego. Vuelve conmigo, mi amor». Las últimas dos palabras escaparon sin que ella lo planeara. Y cuando lo dijo, cuando su corazón por fin habló sin miedo, la mano de Khalil se movió ligeramente entre sus dedos. Amina contuvo el aliento. Sus labios se abrieron apenas, y con una voz que era apenas un susurro quebrado por la muerte: «Amina», dijo él, «no te vayas». Las lágrimas de ella cayeron sobre su rostro. «No me voy», prometió ella, besando su frente con suavidad. «Estoy aquí y me quedaré». Khalil, con los ojos aún cerrados, sonrió débilmente. «Sabía que me amabas». Amina apoyó la frente en la de él, y por primera vez, sin miedo, sin resistencia, sin dudas: «Te amo, Khalil». Khalil tardó días en recuperar la fuerza suficiente para abrir los ojos con normalidad, y en cada uno de esos días, cada una de esas noches, Amina estuvo allí, leyéndole, lavando sus heridas, sosteniendo su mano cuando los médicos decían que tal vez no sobreviviría, pero él lo hizo, porque ella estaba allí, y porque su amor, por fin confesado, lo llamaba de vuelta. Cuando abrió los ojos por completo, lo primero que vio fue a ella dormida en una silla a su lado, con la cabeza apoyada en la cama, su mano aún aferrada a la suya. Khalil sonrió. Su futuro estaba allí, en sus manos, en sus ojos, en su amor. Y cuando ella despertó, él susurró: «Amina, cásate conmigo». Ella sonrió, temblando, y antes de responder, se inclinó y lo besó suavemente. Su primer beso, el beso que sellaba un destino que ni la guerra, ni el desierto, ni las sombras pudieron romper. «Sí, Khalil», respondió ella. «Sí, mi amor».